Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatorine. Ofereço minhas respeitosas reverências à Sua Divina Graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna. Vendo sempre Krishna. Krishna nos instrui como suscitar a consciência de Krishna em nossa vida cotidiana. Não é verdade que devemos parar de cumprir nossos deveres ou de agir. Ao contrário, devemos conduzir nossas atividades em consciência de Krishna. Todos temos uma vocação na vida, mas com que consciência a seguimos? Todos pensam que, preciso ter alguma profissão para manter minha família. Temos de satisfazer as exigências da sociedade, do governo ou da família, e ninguém está livre de tal pensamento. Devemos ter uma consciência correta para podermos executar bem qualquer atividade. Um louco que tem sua consciência agitada não pode cumprir nenhum dever. Devemos executar o nosso dever de maneira adequada, mas devemos fazê-lo pensando em como satisfazer Krishna. Não é necessário mudarmos o nosso processo de trabalho, mas temos de compreender para quem estamos trabalhando. Devemos cumprir qualquer atividade que seja necessária, mas não devemos ser levados por kama ou desejo. A palavra sânscrita kama é usada para indicar luxúria, desejo ou gozo dos sentidos. Sri Krishna nos instrui que não devemos trabalhar para a satisfação de kama ou nossa própria luxúria. Todo o ensinamento do Bhagavad Gita baseia-se neste princípio. Arjuna queria satisfazer seus sentidos, abstendo-se de lutar contra seus parentes. Mas Krishna o convenceu a cumprir o seu dever para a satisfação do Supremo. Talvez pareça muito piedoso, do ponto de vista material, que Arjuna esteja abandonando o seu direito do reino e recusando-se a matar os seus parentes. Porém, Krishna não concorda com isto, pois a causa dessa decisão de Arjuna é satisfazer seus próprios sentidos. Você não precisa mudar o seu dever ou ocupação, assim como Arjuna não o mudou, mas é necessário mudar sua consciência. No entanto, para haver tal mudança, é necessário conhecimento. Este conhecimento é saber que eu sou parte integrante de Krishna, a energia superior de Krishna. Este é o verdadeiro conhecimento. O conhecimento relativo pode nos ensinar a como consertar uma máquina, mas o verdadeiro conhecimento é conhecer a nossa posição como entidade integrante de Krishna. Por sermos parte dele, nosso prazer, que é parcial, depende do todo. Por exemplo, minha mão pode obter prazer enquanto está ligada ao corpo e enquanto o serve. Ela não conseguirá prazer por servir o corpo de outrem.
Porque somos partes de Krishna, nosso prazer consiste em servi-lo. Não posso ser feliz servindo, pensam todos. Só poderei ser feliz se servir a mim mesmo. Mas ninguém sabe quem é esse eu mesmo. Este eu é Krishna. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7, as entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas estão lutando duramente com os 6 sentidos, que incluem a mente. As jivas, ou entidades vivas, estão agora separadas do todo devido ao contato material. Devemos, portanto, voltar a nos unir através da consciência de Krishna latente que está dentro de nós. Estamos tentando, de maneira artificial, esquecer Krishna e levar uma vida independente. Porém, isto não é possível. Ao esforçarmos-nos para viver independentes de Krishna, caímos sob a influência das leis da natureza material. Se alguém pensa que é independente de Krishna, torna-se dependente da energia ilusória de Krishna. Assim como se alguém pensa que é independente do governo e de suas leis, acaba tornando-se dependente da força policial. Todos tentam tornar-se independentes e isto chama-se Maya, ilusão. Não é possível tornar-se independente, seja individual, comunal, social, nacional ou universalmente. Quando chegamos a entender que somos dependentes, alcançaremos o conhecimento. Tantas pessoas, hoje em dia, lutam pela paz no mundo, porém, elas não sabem como implantar esta fórmula da paz. As Nações Unidas podem estar lutando pela paz há muitos anos, mas ainda existe a guerra. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 39, além disso, ó Arjuna, eu sou a semente geradora de toda a existência. Não há ser móvel ou inerte que possa existir sem mim. Krishna é assim o proprietário de tudo, o beneficiário último e o recebedor de todos os resultados. Talvez nos consideremos os proprietários dos frutos do nosso trabalho, porém, isto é um equívoco. Devemos chegar à compreensão de que Krishna é o proprietário último dos frutos de todos os nossos trabalhos. Centenas de pessoas podem estar trabalhando num escritório, mas eles entendem que todo o lucro do negócio pertence ao proprietário. Tão logo o caixa do banco pensa: tenho tanto dinheiro, sou o proprietário, deixe-me levá-lo para casa comigo. Ele está em apuros. Caso pensemos que podemos usufruir toda a riqueza que acumulamos para nosso próprio gozo dos sentidos, estamos agindo motivados por kama, luxúria. Porém, ao compreendermos que tudo o que possuímos pertence a Deus, estamos liberados. Podemos ter o mesmo dinheiro em nossas mãos, porém, assim que nos consideramos o proprietário, estamos sob a influência de Maya. Quem atingiu a consciência de que tudo pertence a Krishna é um verdadeiro sábio. No Sri Upanishad, mantra 1, é dito: o Senhor Supremo,
possui e controla tudo o que é animado e inanimado dentro do universo. Portanto, a pessoa deve aceitar apenas o necessário, que lhe foi reservado como sua cota, e não deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Devemos reviver não só individual, mas nacional e universalmente, esta consciência de Ishavasya, de que tudo pertence a Krishna. Então, haverá paz. Temos sempre a tendência de buscar a filantropia e o altruísmo e tentamos ser amigos de nossos compatriotas, parentes ou de todas as pessoas do mundo. Porém, tudo isto baseia-se em um conceito errôneo. Krishna é o verdadeiro amigo e teremos de trabalhar para ele, se quisermos beneficiar nossa família, nação ou planeta. Se estivermos interessados no bem-estar de nossas famílias, tentaremos torná-los membros conscientes de Krishna. Existem tantas pessoas tentando beneficiar suas famílias, mas, infelizmente, não logram sucesso. Isto porque não sabem qual é o verdadeiro problema. O próprio Bhagavatam diz que ninguém deve tentar ser pai, mãe ou mestre, a não ser que possa salvar os seus filhos da morte, das garras da natureza material. O pai deve ter conhecimento sobre Krishna e deve estar determinado a que seu filho inocente, que foi entregue a seus cuidados, não tenha de se submeter de novo ao ciclo de nascimentos e mortes. Ele deve estar resoluto em treinar seus filhos de tal modo que eles não tenham de se sujeitar ao doloroso ciclo de nascimentos e mortes. Porém, antes que possa fazer isto, ele próprio deve ter se aperfeiçoado. Se ele se tornar perfeito em consciência de Krishna, poderá não só ajudar os seus filhos, mas também sua sociedade e nação. Porém, se ele mesmo estiver atado pela ignorância, como poderá desatar outros que também estão presos? Antes que possa liberá-los, ele deve liberar-se. É um fato que ninguém é livre, pois todos estão sob o encanto da natureza material. Porém, Maya não pode tocar em quem se rendeu a Krishna. Dentre todos os homens, só ele está livre. Não pode ficar nas trevas aquele que se coloca sob a luz do sol. Porém, se ele estiver sob uma luz artificial, esta poderá oscilar e apagar. Krishna é como o brilho do sol. Quando ele está presente, está fora de cogitação haver trevas ou ignorância. Os sábios, os Mahatmas, compreendem isto. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 8, eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Os sábios, que sabem disto perfeitamente, ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me com todo o seu coração. Usa-se neste verso a palavra Buda, que indica um sábio ou erudito. Qual é o sintoma deste sábio? Ele sabe que Krishna é a fonte de tudo, de todas as emanações.
Ele sabe que tudo que vê é apenas uma emanação de Krishna. O sexo é o fator mais preeminente neste mundo material. Encontramos a atração sexual em todas as espécies de vida e podemos questionar de onde ela surge. O sábio compreende que essa tendência está em Krishna e que se revela em suas relações com as donzelas de Vraja, as gopis. Tudo o que encontramos neste mundo material existe em sua forma perfeita em Krishna. A diferença é que no mundo material tudo se manifesta de maneira pervertida. Todas essas tendências e manifestações existem em Krishna no estado puro e espiritual. Torna-se devoto puro de Krishna aquele que tiver conhecimento pleno disto. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 13 e 14: Ó filho de Prita, aqueles que não estão iludidos, as grandes almas, estão sob a proteção da natureza divina. Eles se ocupam por completo em serviço devocional, porque me conhecem como a suprema personalidade de Deus, original e inesgotável, sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com grande determinação, prostrando-se diante de mim. Essas grandes almas me adoram perpetuamente com devoção. Quem é essa grande alma, o Mahatma? É quem vive sob a influência da energia superior. No presente momento, estamos sob a influência da energia inferior de Krishna. Como entidades vivas, nossa posição é marginal, isto é, podemos nos transferir para qualquer uma das duas energias. Krishna possui completa independência e, porque somos suas partes integrantes, também temos esta qualidade de independência. Portanto, podemos escolher sob qual energia queremos agir. Porém, porque ignoramos a natureza superior, não temos outra saída senão permanecer nesta natureza inferior. Algumas filosofias propõem que não há outra natureza além da que experimentamos agora, e que a única solução é podermos anulá-la e tornarmos-nos um vazio. Mas não podemos nos tornar um vazio porque somos entidades vivas. Só pelo fato de mudarmos o corpo não significa que tenhamos chegado ao fim. Devemos compreender qual é o nosso verdadeiro lugar, para onde teremos que ir antes que possamos sair da influência da natureza material. Se não soubermos para onde ir, diremos então: não sabemos o que é superior ou inferior, tudo o que conhecemos é isto, portanto vamos ficar aqui e apodrecer. No entanto, o Bhagavad Gita nos dá informação sobre a energia superior, a natureza superior. O que Krishna fala é para a eternidade, não muda, não importa qual seja a nossa ocupação no momento ou qual era a de Arjuna, só temos de mudar a nossa consciência. Por enquanto, somos guiados pela consciência do interesse próprio, mas não sabemos qual é o verdadeiro interesse.
Na verdade, não temos interesse pelo eu verdadeiro, mas sim interesse pelos sentidos. Tudo o que fazemos é para satisfazer os sentidos. É este tipo de consciência que devemos mudar. Em seu lugar, temos de implantar nosso verdadeiro interesse próprio, a consciência de Krishna. Como se dá tal mudança? Como é possível tornar-se consciente de Krishna a cada passo de nossas vidas? Na verdade, Krishna nos facilita muito. Ele diz no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 8, ó filho de Kunti, Arjuna, sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Sou o som no éter e a habilidade no homem. Neste verso, Sri Krishna descreve como podemos lograr plena consciência de Krishna em todas as etapas da vida. Todo ser vivo precisa beber água. Seu gosto é tão bom que quando estamos sedentos, nada melhor do que ela. Nenhum fabricante pode criar o gosto puro da água. Assim, podemos nos lembrar de Krishna ou Deus quando bebemos água. Ninguém pode deixar de beber água todos os dias de sua vida, e aí está a consciência de Deus. Como podemos nos esquecer? De maneira semelhante, Krishna também é toda a iluminação. A refulgência original no céu espiritual, o Brahma Jyoti, emana do corpo de Krishna. Este céu material é coberto. A natureza intrínseca do universo material é a escuridão que experimentamos à noite. O céu recebe iluminação artificial do sol, da luz refletida da lua e da eletricidade. De onde vem essa iluminação? O sol é iluminado pelo Brahma Jyoti, ou a brilhante refulgência do mundo espiritual. No mundo espiritual não há necessidade de sol, lua ou eletricidade, porque lá tudo é iluminado pelo Brahma Jyoti. Nesta terra, no entanto, podemos nos lembrar de Krishna sempre que vemos a luz do sol. Podemos nos lembrar de Krishna também quando cantamos os mantras védicos que começam com o Om. O Om, assim como Hare Krishna, é também uma maneira de nos dirigirmos a Deus. E o Om também é Krishna. Shabda quer dizer som, e sempre que ouvimos algum som, devemos saber que ele é uma vibração do som original, o som espiritual puro Om, ou Hare Krishna. Todo som que ouvimos neste mundo material é apenas um reflexo do espiritual som original Om. Desse modo, podemos nos lembrar de Deus ao ouvir um som, beber água ou ver uma luminosidade. Se assim o fizermos, quando então não nos lembraremos de Deus? Este é o processo da consciência de Krishna. Deste modo, podemos nos lembrar de Krishna 24 horas por dia, e Krishna estará sempre conosco. É claro que Krishna está sempre conosco, mas assim que nos lembramos disso, sua presença é concreta e podemos senti-la. Existem 9 diferentes processos de se associar com Deus, e o primeiro deles é Shravanam, ouvir. Ao lermos o Bhagavad Gita, ouvimos as palavras de Sri Krishna, o que significa que estamos de fato nos associando com Krishna, ou Deus.
Devemos sempre nos lembrar que, ao falarmos de Krishna, referimos-nos a Deus. A contaminação da natureza material diminui à medida que nos associamos com Deus e ouvimos suas palavras e seus nomes. Torna-se impossível se esquivar de Krishna quando entendemos que Ele é o som, a luz, a água e tantas outras coisas. Se pudermos nos lembrar de Krishna deste modo, nossa associação com Ele será permanente. A associação com Krishna é como a associação com o brilho do sol. Onde há brilho do sol, não há contaminação. Enquanto estivermos fora de casa, recebendo os raios ultravioleta do sol, não ficaremos doentes. Na medicina ocidental, recomenda-se o banho de sol para todos os tipos de doenças. E também, de acordo com os Vedas, o doente deve adorar o sol para se curar. Da mesma maneira, podemos curar todas as nossas enfermidades se nos associarmos com Krishna em consciência de Krishna. Podemos nos associar com Krishna cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos ver a água como Krishna, o sol e a lua como Krishna. Podemos ouvir Krishna no som e experimentá-lo no sabor da água. Infelizmente, nos esquecemos de Krishna em nossa condição atual. Porém, devemos agora reviver a nossa vida espiritual, lembrando-nos dele. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu aprovou este processo de ouvir e cantar. Sravana Kirtana, quando falava com Ramananda Raya, seu amigo e grande devoto, o Senhor Chaitanya lhe perguntou sobre os métodos de realização espiritual. Ramananda recomendou muitos métodos, tais como Varnashrama Dharma, Sannyasa e a renúncia do trabalho. Mas o Senhor rechaçou-os, alegando que todos eles não eram bons. Toda vez que Ramananda Raya sugeria um método novo, o Senhor Chaitanya o rejeitava, pedindo-lhe algo melhor para o desenvolvimento espiritual. Por fim, Ramananda Raya citou um aforismo védico que recomendava que se renuncie todo o desnecessário esforço da especulação mental para se compreender Deus, pois não é possível chegar à verdade última através da especulação. Os cientistas, por exemplo, podem especular sobre os planetas e estrelas longínquas, mas sem experiências não conseguem chegar a conclusão alguma. Pode-se passar a vida toda especulando e jamais chegar a conclusão alguma. É ainda mais inútil especular sobre Deus. Portanto, o Srimad Bhagavatam recomenda que abandonemos toda classe de especulação. Por outro lado, ele nos recomenda que nos tornemos submissos, compreendendo que não só somos criaturas insignificantes, como também que esta terra é apenas um pequeno ponto no imenso universo. A cidade de Nova York pode parecer muito grande, mas quando compreendemos que a Terra é um ponto tão pequeno e que na Terra os Estados Unidos são um outro ponto pequeno e que nos Estados Unidos a cidade de Nova York é um mero ponto,
e que em Nova York o indivíduo é apenas um dentre milhões, então entendemos que não somos tão importantes assim. Não podemos ser artificialmente orgulhosos, mas sim submissos, se quisermos entender nossa insignificância em face ao universo e a Deus. Devemos ser muito cuidadosos de não cair vítimas da filosofia da rã. Certa vez havia uma rã em um poço, e quando um amigo lhe informou sobre a existência do Oceano Atlântico, ela perguntou: como é este Oceano Atlântico? Respondeu o amigo: é um enorme corpo d'água. Mas quão grande? É o dobro do tamanho deste poço? Respondeu o amigo: não, muito, muito maior. Mas quantas vezes maior? 10 vezes maior? Foi assim que a rã começou a calcular. Mas qual seria a sua possibilidade de compreender a verdadeira vastidão e profundidade deste grande oceano? Nossas faculdades, experiência e poderes de especulação são sempre limitados. Só poderemos criar esta mesma filosofia da rã. Portanto, o Srimad Bhagavatam aconselha que, ao tentarmos compreender o Supremo, abandonemos o método da especulação, que não passa de um desperdício de tempo. Que devemos fazer após deixarmos a especulação? O Bhagavatam recomenda que sejamos submissos e ouçamos a mensagem de Deus. Podemos encontrar esta mesma mensagem no Bhagavad Gita e em outros textos védicos, na Bíblia, no Alcorão ou em qualquer outra escritura genuína, ou podemos ouvi-la de uma alma realizada. O importante é que não podemos especular, senão que devemos apenas ouvir sobre Deus. Qual será o resultado de ouvir assim? Independentemente de quem seja, rico ou pobre, americano, europeu ou indiano, brahmana ou shudra, caso ouça a palavra transcendental de Deus, conquistará o Senhor através do amor, embora ele nunca possa ser conquistado por força ou poder algum. Arjuna era um amigo de Krishna, mas Krishna, embora fosse o Senhor Supremo, tornou-se o quadrigário de Arjuna, ou seja, seu servo subalterno. Arjuna amava Krishna, e Krishna reciprocou seu amor dessa maneira. De igual modo, quando Krishna era uma criança, ele pegou de brincadeira os sapatos de seu pai, Nanda Maharaj, e colocou-os em sua cabeça. Muitos podem tentar duramente tornarem-se unos com Deus, mas na verdade podemos superar isto, podemos nos tornar o Pai de Deus. De certo, Deus é o Pai de todas as criaturas, e Ele próprio não tem pai, mas Ele aceita seu devoto, seu amante, como pai. É por amor que Krishna concorda em ser conquistado por seu devoto. Tudo o que temos de fazer é ouvir a mensagem do Senhor com muito cuidado. No 7º capítulo do Bhagavad Gita, no verso 9, Sri Krishna nos mostra métodos suplementares mediante os quais podemos percebê-lo a cada passo de nossa vida. Ele diz: eu sou a fragrância original da terra e o calor do fogo. Sou a vida de tudo o que vive.
e sou as penitências de todos os ascetas. As palavras Punyogandha referem-se às fragrâncias. Só Krishna pode criar sabores e fragrâncias. Podemos criar alguma essência ou fragrância sintética, mas elas não serão tão boas quanto as originais que ocorrem na natureza. Ao cheirarmos uma boa fragrância natural, podemos pensar que ali está Deus ou Krishna. Ou, ao vermos alguma beleza natural, podemos pensar que ali está Krishna. Ou, ao vermos algo incomum, poderoso ou maravilhoso, podemos pensar que ali está Krishna. Ou ao vermos qualquer forma de vida, seja ela uma árvore, uma planta, um animal ou um ser humano, devemos entender que esta vida é parte integrante de Krishna. Isto porque, tão logo esta centelha espiritual, que é parte integrante de Krishna, for tirada do corpo, este corpo se desintegra. No Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 10, Krishna diz: ó filho de Prita, saibas que eu sou a semente original de todas as existências, a inteligência dos inteligentes e o poder de todos os homens poderosos. Aqui, novamente se declara de maneira explícita que Krishna é a vida de tudo que vive. Assim, podemos ver Deus a cada passo. Alguém pode nos perguntar se podemos mostrar Deus. Sim, de certo. Deus pode ser visto de tantas maneiras, mas como podemos mostrar-lhe se ele fecha os olhos e diz que não vai ver Deus? A palavra Bijam, no verso supracitado, Bijam Man Sarva Bhutanam, quer dizer semente, e disse que esta semente é eterna. Podemos ver uma árvore enorme, mas qual a origem desta árvore? É a semente, e esta semente é eterna. A semente da existência está dentro de cada ser vivo. O próprio corpo pode se submeter a tantas mudanças, pode desenvolver-se dentro do ventre da mãe, nascer como um pequeno bebê e crescer através da infância e vida adulta. Mas a semente desta existência que está dentro é permanente, portanto é sanatana, eterna. Sem percebermos, estamos mudando nossos corpos a cada momento, a cada segundo. Mas Bijam, a semente, a centelha espiritual, não muda. Krishna proclama que ele é esta semente eterna dentro de todas as existências. Ele também é a inteligência dos inteligentes. Ninguém pode se tornar extraordinariamente inteligente sem ser favorecido por Krishna. Cada pessoa está tentando tornar-se mais inteligente que as demais. Porém, isto não é possível sem o favor de Krishna. Portanto, sempre que encontramos alguém com inteligência extraordinária, devemos pensar que tal inteligência é Krishna. Da mesma forma, a influência de quem é muito influente também é Krishna. Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 11, Balam balavatam chaham kamaragavi vashitam dharmavrido bhutteshu kamosmi bharavtav sabha. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo.
Sou a vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos, ó Senhor dos Bharatas Arjuna. O elefante e o gorila são animais muito fortes e devemos entender que eles obtêm suas forças de Krishna. Por seu próprio esforço, o ser humano não pode ter tanta força, mas se Krishna o favorece, ele pode ter 1000 vezes mais força que um elefante. Disse que o grande guerreiro Bhima, que lutou na batalha de Kurukshetra, tinha 10.000 vezes mais força do que um elefante. Da mesma forma também, devemos ver que o desejo ou luxúria, que não é contra os princípios religiosos, representa Krishna. Que é essa luxúria? Em geral, luxúria quer dizer sexo. Mas aqui, kama refere-se ao sexo que não vai de encontro aos princípios religiosos, isto é, o sexo para gerar bons filhos. Se alguém pode gerar bons filhos conscientes de Krishna, ele pode fazer sexo milhares de vezes. Porém, sua vida sexual será irreligiosa se ele apenas puder gerar filhos que serão educados com consciência de gatos e cachorros. Em sociedades religiosas e civilizadas, o casamento é uma indicação que o casal deve se ocupar em sexo para gerar bons filhos. Portanto, considera-se religioso o sexo na vida de casado e irreligioso o sexo quando não se está casado. É um fato que não há diferença entre um sannyasi, um renunciado, e um chefe de família, contanto que as atividades sexuais do casado se baseiem em princípios religiosos. Krishna diz também no capítulo 7, verso 12 do Bhagavad Gita: todos os estados de existência, sejam eles de bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se através de minha energia. Em um sentido, sou tudo, mas sou independente. Não estou sob os modos desta natureza material. Alguém poderá questionar Krishna da seguinte maneira: você diz que é o som, a água, a iluminação, a fragrância, a semente de tudo, a força e kama, o desejo. Isto quer dizer que você existe apenas no modo da bondade? Existem, no mundo material, os modos da paixão, bondade e ignorância. Até agora, Krishna identificou-se apenas com aquilo que é bom. Por exemplo, o sexo no casamento de acordo com os princípios religiosos. E os outros modos? Será que Krishna não existe neles? Krishna responde que tudo o que possamos ver no mundo material deve-se a uma interação dos 3 modos da natureza material. Tudo o que possamos observar é uma combinação da bondade, paixão e ignorância. E estes 3 estados são produzidos por Krishna. Porque eles são produzidos por Krishna, eles estão em Krishna, mas Krishna não está neles, pois ele mesmo é transcendental aos 3 modos. Logo, em outro sentido, as coisas más que são produzidas da ignorância também são Krishna, quando empregadas por Krishna. Como é isto? Por exemplo, um engenheiro elétrico produz energia elétrica.
Podemos experimentar em nossas casas esta mesma energia elétrica como frio no refrigerador ou calor no fogão elétrico. Porém, na usina elétrica, a energia não é nem quente nem fria. Para as entidades vivas, talvez pareça que estas manifestações de energia são diferentes, mas não para Krishna. Por isso, às vezes, Krishna age no que pode parecer como o modo da paixão ou da ignorância. Mas para Krishna não há nada além dele mesmo. Assim como para o engenheiro elétrico, a energia elétrica é apenas eletricidade e nada mais. Ele não discrimina entre a energia fria e a energia quente. Tudo está sendo gerado por Krishna. De fato, o Vedanta Sutra confirma que Athato Brahmo Gnatsa Jamadhyasya Jattaha. Tudo está fluindo da verdade absoluta. O que o ser vivo considera ser ruim ou bom refere-se apenas a ele mesmo, pois ele é condicionado. Mas para Krishna não há bom ou mal, pois ele não é condicionado. Sofremos estas dualidades porque somos condicionados, mas para Krishna tudo é perfeito. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Hari Bol.